A graça e a paz de Cristo Jesus, uma noite de bênçãos para todos. Pastor Edmário. Esta é a terceira parte da série de vídeos que estou fazendo sobre um convite para a leitura das Institutas de João Calvino. Hoje estarei falando sobre o livro 1, capítulo de número 1, que tem por seguinte título: O conhecimento de Deus e o de nós mesmos se relacionam entre si, a maneira que convivem mutuamente. Então, eu vou seguir essa explicação a partir da tradução espanhola de Cipriano de Valera, que divide assim esse capítulo. Primeiro, a relação destes dois conhecimentos, o homem na presença de Deus e os exemplos das Escrituras Sagradas. Utilizando aqui a versão clássica da cultura cristã, Calvino ele abre da seguinte forma as Institutas: quase toda a soma de nosso conhecimento, que de fato se deva julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Como, porém, se entrelaçam com muitos elos, não é fácil, entretanto, discernir qual deles precede ao outro e ao outro origina. Então, essa frase aqui que abre, ela fazendo uma ponte entre teologia e filosofia, isso já vai determinar a teoria do conhecimento que Calvino está explicando aqui. E essa teoria é justamente a epistemologia dele, que se funda justamente no conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo. E justamente essa metodologia de teoria do conhecimento de Calvino, nesse primeiro capítulo, eu considero que seja o capítulo mais belo de todas as Institutas, porque justamente é nesse capítulo que ele vai demonstrar toda a base que ele vai trabalhar o conhecimento de Deus, e principalmente o conhecimento de Deus pelas Escrituras, a partir disso, a partir desse relacionamento entre o conhecimento de nós mesmos e o conhecimento de Deus. Então, é o capítulo mais belo que eu considero das Institutas, é justamente esse. E falando sobre a segunda divisão, né, que é a divisão do homem na presença de Deus, quero também destacar, agora já da versão da Unesp, a seguinte frase: consta, pelo contrário, que o homem jamais chega a um conhecimento puro de si sem que antes contemple a face de Deus, e dessa visão desça para a inspeção de si mesmo. Assim, e que sendo a soberba inata a todos nós, sempre nos vemos como justos, íntegros, sábios e santos. Salvo se por alguns argumentos evidentes sejamos convencidos de nossa injustiça, imundície, estupidez e impureza. Somente Deus pode de fato revelar a hipocrisia, orgulho e impureza que há dentro de nós. Quer dizer, Calvino está argumentando que o ser humano, por natureza, ele se considera perfeito, ele se considera isento de erros, se considera maravilhoso. Mas agora, quando o ser humano entra no exame de Deus, a situação muda. E aí é revelada toda a hipocrisia, toda a impureza e todo o orgulho, que acaba sendo a raiz de todos os males, a raiz de todo o pecado. Então, dessa forma, Calvino ele se baseia nesse instrumento a partir daí, não na escolástica, que se baseava em argumentos de autoridade dos teólogos da patrística, dos teólogos medievais, mas ele se baseia nisso a partir da leitura que ele faz de textos das Escrituras, falando sobre a santidade de Deus e a situação pecaminosa do ser humano. Então, os exemplos que Calvino tira das Escrituras, que demonstram o terror do homem diante da santidade de Deus, estão em Juízes capítulo 13, versículo 22, Isaías 6, versículo 5, Ezequiel capítulo 2, versículo 1, que falam que as pessoas contemplaram a glória de Deus e se sentiram com tanto medo que estavam com medo de morrer. E também vemos os exemplos de Abraão, Elias e Isaías diante dessa santidade e majestade de Deus. E aí destaco aqui o fim do capítulo, nessa terceira parte dos exemplos, ele termina assim: Seja como for que o conhecimento de Deus e de nós estejam ligados por um vínculo mútuo,
A ordem correta do ensino postula que primeiro tratemos daquele e depois desçamos para tratar deste. Então, ele já define que o conhecimento que deve preceder todos os demais conhecimentos é o conhecimento de Deus. Porque para conhecermos a nós mesmos, só podemos conhecer primeiramente a Deus. E aí podemos adiantar que esse conhecimento é o conhecimento do Deus revelado nas Escrituras. E é isso que ele trabalha do início ao fim as institutas. Então quer dizer, é o capítulo que eu volto a dizer, é o capítulo mais belo de toda esta obra. Então eu termino por aqui, né? Desejando assim que você dê assim o seu gostei e se inscreva no nosso canal Querix Christou, Pregador de Cristo. E as demais indicações, dessa vez eu vou colocar aqui na descrição, né? Vou colocar aqui como você pode adquirir pela internet cada uma dessas edições das institutas, tá? E também, né, você vai olhar toda a descrição. E qualquer coisa, você queira o contato com a gente para sugestão, dúvidas, é só você mandar um e-mail para o contato que está aí embaixo na descrição, tá bom? pregadorfiel1645@gmail.com. Mais uma vez eu digo para você, uma noite de bênçãos em Cristo Jesus para todos. Amém.